Na minha visão, o maior problema que nós temos hoje é uma imbecilidade do povo, de acreditar mais no que o homem fala do que na própria palavra de Deus. E o que nós temos nos dias de hoje? Pastores comentando e falando sobre bebida e dizendo, não, a Bíblia não proíbe de beber. Ah, a Bíblia não está dizendo que não pode beber. Ah, um fala isso, outro fala aquilo. O que o crente que está ouvindo vai pensar? Ah, a Bíblia não está falando que não pode, então eu posso beber. Aquela pessoa que já tinha uma vontade, ela vai fazer o quê? Beber. A grande questão é, o primeiro milagre que Jesus fez foi o quê? Transformar água em vinho, né? Quando a gente defende essa tese aí que o crente não pode beber, a primeira coisa que usam para nos atacar é essa passagem da Bíblia. Só que o que eu falo, o vinho daquela época é o mesmo que é o de hoje. Mas Paulo, lá em 1 Timóteo, se eu não me engano, capítulo 5, se eu estiver errado, alguém me corrija. Paulo, eu acho que Timóteo tinha enfermidade, uma enfermidade no estômago. E Timóteo tomava água, mas Paulo recomenda que ele tome um pouquinho de vinho para essa enfermidade. Eu acredito que sim. Na Bíblia existem pessoas que se denominam cristãs e até do judaísmo bebendo vinho. O vinho, por mais que ele tenha fermentação, ele bebera. Tanto que a gente pode ver que o suco de uva que a gente toma, se você tomar em excesso, não vai te dar uma tontura? Sim, eu até falando isso, a gente comprou um suco de uva uma vez lá na cidade, um suco da garrafinha pequenininha, aquele suco era tão forte que ele me deixou meio tonto. Então assim, dependendo da forma que tiver o suco de uva, ela vai fermentar. O problema todo está em um líder beber o vinho sabendo que as pessoas em qual está próxima dele e que ele comanda, não poder beber. Porque tem pessoas que estão suscetíveis a beber. Qual é a necessidade? O que isso vai agregar de valor na sua vida? Por que eu preciso beber o vinho? Por que eu preciso beber cerveja sem álcool? Na Bíblia, se a gente for ver desde Noé ficou bêbado. Ficou bêbado, ficou pelado e expondo a nudez do pai deles, que é Noé. E a gente prossegue vendo que o vinho ele faz parte da vida dos patriarcas, dos personagens bíblicos. Quando chega no Novo Testamento, Paulo vai dar um conselho: não vos embriagueis com vinho, mas vos encheis do Espírito Santo, do vinho da contenda. Qual é o meu ponto de vista? Eu já bebi muito, já bebi de cair. Conheço pessoas que eram pior que eu. E eu vou citar um exemplo. Eu tenho um cunhado que ele era alcoólatra de beber todo dia, de cair, de ficar na rua e carro ao ponto de quase passar por cima, e ali você vê que era anjos, Deus livrando de alguma forma de ele não descer a sepultura. É fato. Um exemplo que eu estou dando. Nos dias que nós vivemos hoje, você vê a juventude, é difícil um jovem que não saia se não for ter que tomar alguma coisa para estar feliz. A bebida, o que ela traz? Acidentes, brigas em casa, mortes. Não tem problema tomar um pouquinho. Então é opinião. Qual é a minha? Não beba. O que nós temos que analisar é casos que aconteceram de pastores que foram pegos bebendo. Exato. Teve um pastor de uma igreja grande que filmaram ele numa festa e ele estava tomando lá uma Itaipava. E isso caiu na rede, meu irmão, se espalhou e trouxe escândalo. Trouxe escândalo para a igreja. Querendo ou não, o pastor estava numa festa bebendo cerveja. Aí tem o pastor que incentiva: eu tomo uísque, eu tomo isso. Então, e fora os pastores que bebem escondidos da igreja, que fazem festinhas particulares de pastor e bebem escondido da igreja. Por que eles não querem mostrar que bebem para a igreja? Sabe isso que é interessante? Qual é o problema do pecado? Qual é o maior problema do pecado? É quando você peca, ele fica ali te castigando. Pequei. Então assim, quando você faz uma coisa que você não pode mostrar para as pessoas, está errado. Não pode beber? Eu sou da seguinte opinião: cada um faz aquilo que quiser da sua vida. Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas ele está dizendo que tudo me é lícito. Posso fazer qualquer coisa, eu posso beber, eu posso usar droga, eu posso fumar, mas me convém fazer isso?
Algumas pessoas vão dizer, mas Jesus bebia muito vinho. Eu não sei, eu acho que eu sou pouco conhecedor da Bíblia, assim, tenho muito pouco tempo de Bíblia, eu preciso conhecer muito mais. Mas o pouquinho que eu conheço, as partezinhas que eu conheço, eu só vejo Jesus tomando vinho na hora da ceia. Eu não vejo Jesus na festa, no casamento, fazendo a transformação da água para o vinho e dizendo assim, me dá uma caneca cheia aí para beber desse vinho. Eu não vejo, não está escrito na Bíblia isso aí. Que Jesus pegou uma canecona e falou, já que eu transformei, eu vou tomar. Não, eu vejo Jesus participando de uma ceia com seus discípulos, e nessa ceia tinha o pão asmo, sem fermento, e tinha o suco, o vinho da época. Eu vejo também liderança, principalmente. Liderança, quando se fala em liderança, aqueles que estão na carne, não, mas tem um fundamento. Por quê? Os líderes, principalmente eles, não devem fazer o questionamento de liberar ou não. Tipo, incentivar. Nesse sentido que eu estou falando. Incentivar. Por quê? Paulo vai dar o conselho, quando ele fala de diáconos e bispo. Ele vai falar assim, ó, que seja marido de uma só mulher, que governe bem a sua casa, não seja dado ao vinho. Boa. Então, principalmente, a liderança tem que ser espelho, infelizmente. Infelizmente, assim, para aqueles que querem, né, fazer. Porque é um espelho, não adianta querer fugir. E aí o escândalo vem por quê? Porque esses estão falando, não tem problema, só isso. Tá dando opinião ali, ó, se beber não dirija. Ó, se fizer isso, toma só ali e tal. Se for chapar, vai lá pro interior, fica lá, ninguém tá te vendo, entendeu? Eu acho isso daí errado.